Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Não estou aqui para falar de Grêmio dessa vez, nem mesmo de futebol. Eu quero falar sobre Oscar Schmidt e a importância dele na história desse país. Fiquei pensando onde que eu podia, né, deixar esse relato aqui, mas eu acho que aqui é o lugar mais adequado com vocês, que são pessoas que gostam de esporte, por mais que aqui não seja futebol, né? Mas eu acho que vocês podem se interessar por esse relato. Nem todos vocês sabem que eu joguei basquete por muitos anos, mas eu, até pela minha idade, né? Já tô chegando nos 40, eu peguei o fim de carreira do Oscar Schmidt e você não tem ideia do tamanho do ídolo que ele é para quem jogou basquete. O Oscar Schmidt foi disparado, o melhor jogador de basquete brasileiro que eu vi disparado. Esqueçam esses aí que jogaram na NBA recentemente. Grandes jogadores como Leandrinho, Nenê, Thiago Splitter, Anderson Varejão, grandes jogadores, mas nenhum deles é perto do que foi Oscar Schmidt. Mas mais do que isso, eu quero contar para vocês, caso não saibam, ou mesmo os que sabem, vão saber com melhor exatidão agora, que o Oscar Schmidt conseguiu uma coisa que poucos jogadores de basquete no mundo conseguiram. Ele derrotou os Estados Unidos, né? E isso é uma coisa que hoje em dia é difícil de acontecer. Mas em 1987, a seleção brasileira conseguiu vencer os Estados Unidos dentro da casa deles. E essa vitória, ela tem uma importância no mundo do basquete que vocês não têm ideia, gente. Os Estados Unidos nunca tinham perdido um jogo em casa no basquete, nunca tinha acontecido. Isso aconteceu numa final de Pan-Americano. O Brasil saiu de lá de dentro com a medalha de ouro. O Oscar Schmidt fez 46 pontos naquele jogo. Você tem ideia do que é isso? E também a seleção americana nunca tinha tomado mais do que 100 pontos em um jogo só. Eles tomaram nesse dia 120 pontos. 120-15. Olhem, cara, o Oscar não jogou sozinho, né? Tinha outros jogadores. Marcel, que era um grande jogador, o próprio técnico, Ari Vidal, que fez uma estratégia brilhante, né? Ele percebeu que o time americano tinha pivôs muito altos, muito fortes, então aproveitou que tinha o talento extraordinário do Oscar e do Marcel nas bolas de 13, fez uma linha para atirar todas de fora da linha de 3 o máximo possível, ainda mais aproveitando que a altura da linha, a distância da linha de 3 era diferente na NBA e na Olimpíada, então aproveitou isso para, enfim, pegar ali os hábitos dos americanos, né, e deu certo. E assim, gente, o Oscar, 3 anos antes disso, dessa medalha de ouro em 87, ele tinha recusado a NBA. Você tem ideia do que é isso? Em 1984, o Oscar Schmidt foi lá pro draft, né, que até hoje é a maneira que eles escolhem jogadores estrangeiros, não só estrangeiros, mas que eles escolhem os jogadores que vão jogar nos times da NBA. E ele foi, como se diz, draftado na época era o New Jersey Nets. E ele disse não. Ele não quis. Ele foi para lá, fez o teste e não quis jogar. Por quê? Porque naquela época até hoje existem 2 federações de basquete no mundo, federações internacionais. Uma é a FIBA, Federação Internacional de Basquete, e a outra é a NBA. Então naquela época, se tu era vinculado, se tu jogasse em qualquer país do mundo, menos os Estados Unidos, tu era vinculado à FIBA. Ou se tu era dos Estados Unidos, tu era vinculado à NBA. O jogador de um não podia jogar na outra. Então se ele passasse para a NBA, ele teria que abandonar a seleção brasileira, que era a FIBA. E ele não quis, ele se recusou. E aí, gente, vamos lá, cara. Olha o amor desse cara pelo país. Quem aí recusaria jogar na NBA para continuar jogando seleção brasileira? Vamos ser sinceros. Ele merece essa honra. E é o seguinte, uma coisa que pouca gente fala. Isso que eu tô falando até foi bem vinculado agora, né, que aconteceu essa tragédia, né, que levou o nosso Oscar. Mas eu vou dizer uma coisa que eu não vi ninguém falar. É que ele foi draftado de novo alguns anos depois. Quando mudou a regra e passaram a permitir que houve um acordo entre a FIBA e a NBA para permitir que os jogadores da NBA jogassem nas seleções dos seus países, ele foi convidado de novo a participar do draft. E ele foi, eu não vou lembrar agora o ano, eu devia ter anotado, mas começo dos anos 90, tá? Ele foi de novo convidado e foi draftado. E não quis.
Não quis entrar. Ele foi lá, por que que ele... Então que ele não quis por quê? Porque ele disse que ele não estava mais no auge, ele não ia mais fazer a história que ele tinha que fazer na NBA. A história era quando ele estava nos anos 80 e ele tinha a juventude suficiente. Então por que ele foi de novo disputar o draft se ele sabia que não ia aceitar? Porque ele queria mostrar que seria escolhido de novo. Ou seja, ele mostrou que foi escolhido uma vez, numa época que era difícil os estrangeiros entrar, ele venceu os Estados Unidos estando na seleção brasileira, ele foi escolhido de novo, já mais velho, e disse não de novo. Mais do que isso, gente, ele é o maior cestinha da história das Olimpíadas. Mais do que isso, gente, ele é o segundo maior cestinha ou pontuador, nem todos vocês acompanham basquete, o cestinha é quem faz mais pontos. Ele é o segundo maior cestinha, maior pontuador da história do basquete mundial, atrás só do LeBron James. E o LeBron James passou ele ano passado, ultrapassou ele o ano passado. O LeBron James já com 40 anos, passou o Oscar. Olha o tamanho desse cara. Claro, ele não jogou na NBA, se ele jogasse, ele teria feito possivelmente menos pontos, ele fez mais de 49 mil. Teria feito um pouco menos, claro, óbvio. Mas a gente tem que analisar as coisas pelo que são. Então ele fez mais pontos do que Michael Jordan, ele fez mais pontos do que Larry Bird, ele fez mais pontos do que Wilt Chamberlain. Ele fez mais pontos do que todos os craques e gênios, os monstros sagrados da NBA, ele fez mais pontos, gente. Só não fez mais pontos do que o LeBron James, que agora passou ele. Repito, claro, sem jogar NBA, então é claro que teve essa vantagem, não há nenhuma dúvida. Pra quem conhece um pouco da história do basquete, vocês sabem, vocês já ouviram falar da história do Dream Team? Muitos falam que a seleção americana é o Dream Team. Não, o Dream Team é o de 92, que foi a única vez que os Estados Unidos reuniu todas as suas maiores estrelas do basquete. Porque hoje em dia eles jogam as Olimpíadas com uma equipe de profissionais da NBA. Antes não era assim. Antes, até o começo dos anos 90, jogavam com as categorias de base, vamos dizer, né? Mas hoje em dia, se vocês forem ver, vai algumas estrelas lá, mas assim, são jogadores que jogam NBA, mas não são os principais. São jogadores, não é os melhores da NBA. Só uma vez jogou o time principal, com todos os melhores jogadores da NBA. Foi em 92. Que jogou Larry Bird, Michael Jordan, Charles Barkley, Magic Johnson. Enfim, os melhores jogadores do mundo reunidos no mesmo time. Só aconteceu em 92. Por que isso aconteceu? Porque o Brasil tinha perdido, porque os Estados Unidos tinham perdido para o Brasil em 87. Então eles queriam apagar da memória aquela derrota histórica, dando uma vitória histórica para o seu povo. Então quem conhece aquela magia que foi aquele time jogando, agradeçam ao Brasil, agradeçam ao Oscar Schmidt. Aquilo só aconteceu por causa dele. E também porque eles tinham perdido a Olimpíada para a União Soviética, né? Então essas duas máculas, entre aspas, ficaram, porque esporte tu ganha ou perde, então não vou dizer que é mácula, mas digamos que assim, entre aspas, né? E assim, gente, pra encerrar, eu quero dizer assim, eu cheguei a ver uma vez o Oscar Schmidt jogar na minha frente. Começando dos anos 2000, não lembro agora o ano exato, 2003, por aí mais ou menos, no ginásio Tesourinha, em Porto Alegre. Como eu falei, eu joguei basquete há muitos anos na vida, e nessa época eu joguei pro Tesourinha, na época o Tesourinha era uma outra, nem existe mais, né? Enfim, fui campeão municipal pelo Tesourinha, joguei na categoria de base da Sojipa. Nessa época eu acho que eu tava na Sojipa, se eu não me engano. E o jogo era Flamengo e Sojipa. Oscar Schmidt com mais de 40 anos de idade. Foi o cestinha daquele jogo. Só chutando de 3, gênio. Então aqui eu deixo essa homenagem ao nosso grande Oscar Schmidt, um grande brasileiro.